Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quarta aula do curso de Parasitologia e hoje a gente comenta aqui acerca da imunidade inata frente a qualquer infecção parasitária. Então, só para dar um spoiler, o que a gente vai ver basicamente hoje? A gente vai ver como que o sistema imunológico ele age frente a qualquer infecção. Então a gente vai ver os mecanismos de fagocitose, quais são as células envolvidas, como que funciona a inflamação, sistema complemento e afins. Nas últimas aulas, a gente deu uma breve introdução aí do que é a parasitologia, a gente comentou alguns conceitos chaves. Além disso, a gente comentou acerca da epidemiologia, entendeu como que é feito um estudo epidemiológico, quais são as variáveis envolvidas. Hoje, a gente comenta sobre imunidade, na próxima aula a gente comenta sobre imunidade adaptativa e, por fim, na sexta aula do nosso curso, a gente começa a estudar detalhadamente as principais parasitoses de interesse aqui na saúde brasileira ou saúde mundial. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa num hospedeiro, que é aquele indivíduo que vai receber aí qualquer micro-organismo ou um parasita, ele tem uma série de várias respostas que a gente comumente vai denominar aqui como mecanismos de resistência. E esses mecanismos eles podem ser agrupados em duas classes. A saber-se, a resistência inespecífica, ou comumente conhecida aqui como imunidade inata, que é mecanismos naturais, que são mecanismos extremamente gerais, que vão atuar frente a qualquer patógeno. Em contrapartida, a resposta específica ou adaptativa é uma resposta que ela é direcionada, bastante específica, contra um patógeno em especial. E aí, o que a gente vai dar uma olhadinha agora? A resistência inespecífica ou imunidade inata, ela basicamente perpassa por dois momentos aí que a gente vai entender, que são eles. A primeira linha de defesa, que envolve, por exemplo, revestimento de pele, como epiderme, a derme, membranas e mucosas e suas secreções, a flora microbiana intestinal. Então a gente vai ver que existe um aparato de várias estratégias mecânicas e químicas e físicas que tentam evitar o estabelecimento de um processo infeccioso. Mas em contrapartida, nós temos aqui uma segunda linha de defesa que ela acaba sendo basicamente mais molecular e ao mesmo tempo celular. E aqui ela vai envolver as células brancas fagocitárias, o evento da inflamação, a febre, a secreção de substâncias antimicrobianas que evitam o estabelecimento desse processo infeccioso. Então vamos lá. Como primeiro ponto de partida, a gente pensa aqui nos fatores mecânicos, ou seja, a pele é um principal órgão que está aqui atrelado com uma barreira mecânica contra a entrada de qualquer patógeno. E além da pele, a gente pode pensar que existe aí também as membranas mucosas que são passíveis de fazer o quê? Liberar algumas secreções que tentam evitar o estabelecimento de qualquer processo infeccioso. Então a gente tem, por exemplo, lágrimas, saliva, muco no trato respiratório, gastrointestinal, o fluxo de urina, secreções vaginais, tudo isso são mecanismos que evitam o estabelecimento de um processo infeccioso. E aí, a gente tem outros fatores que são os fatores químicos, como sebo, transpiração, lisocima, elevação de acidez, bactericinas, que são uma série de aparatos que o nosso organismo tenta utilizar-se para evitar com que haja o estabelecimento de patógenos no organismo humano. E eu estou usando aqui o organismo humano como modelo, tá bom? A fagocitose, de maneira simplificada, é um processo que faz o englobamento de patógenos e, consequentemente, a digestão desse patógeno para facilitar a apresentação antígena. Então, provavelmente, caso você já tenha cursado a disciplina de imuno, você já deve conhecer que existe um aparato de células que facilitam uma conversa entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Aí você provavelmente deva falar, mas quem são elas? Nós temos o macrófago, nós temos também a célula dendrítica e o linfócito B, que conseguem fazer aí uma ligação entre imunidade inata e adaptativa. Mas só elas que fazem fagocitose? Não, nós temos os neutrófilos, por exemplo, que conseguem fazer esse processo de fagocitose. Mas a fagocitose em si, o que é? Você tem aqui um engolfamento do micro-organismo ou de uma partícula que se liga com o lisossomo, formando uma estrutura a qual nós denominamos como fagolisossomo ou simplesmente como vacúolo digestivo.
O vácuo digestivo ele tem uma série de enzimas proteolíticas que fazem a clivagem desse micro-organismo e, consequentemente, acaba aí eliminando e também pode favorecer a apresentação de um pedacinho do antígeno para que a resposta imune adaptativa consiga atuar de maneira adequada e específica frente a ele. E aí nós temos um aparato de várias células, por exemplo, neutrófilos que fazem fagocitose, são extremamente importantes no início do processo infeccioso. Nós temos basófilos que liberam estaminas, que disparam o processo inflamatório. Eosinófilos que produzem várias substâncias tóxicas e também facilitam o processo fagocitário. Comumente no processo aqui de infecção por parasitas, como nematóides e eumintos, a gente tem uma resposta via eosinófilos muito exacerbada. Nós temos aqui os monócitos ou macrófagos que fazem basicamente fagocitose e eles vão aí no segundo estágio, posterior aos neutrófilos. Nós temos as plaquetas, que são aqueles elementos lá figurados do sangue, que fazem a formação de coágulos e, consequentemente, impedem que o processo infeccioso se estabeleça em outros sítios, tá? E acrescido a isso, nós temos aqui os linfócitos, que são basicamente células que vão estar diretamente atrelados aqui com a produção de uma resposta extremamente direcionada e específica contra um patógeno, tá bom? Nesse sentido, é interessante que vocês entendam que a inflamação também é um outro evento extremamente importante frente a esse processo aqui de debelação de um processo infeccioso. É uma resposta padrão a qualquer lesão que haja em um tecido. E ela é caracterizada basicamente por 4 sinais clássicos: calor, tumor, rubor, dor. Então vamos lá. O calor está atrelado diretamente com o aumento do fluxo sanguíneo, porque a gente sabe que precisa haver aí um recrutamento de várias células para chegar a esse sítio infeccioso. O edema basicamente vai ser atrelado aqui com o aumento da permeabilidade do vaso e, consequentemente, a migração de várias células ali para o sítio infeccioso. O rubor, consequentemente, atrela-se aqui com um maior fluxo sanguíneo e, consequentemente, a gente tem aqui o sinal de dor porque você tem várias células nervosas que acabam sendo pressionadas pelo edema e também nós temos aí vários mediadores, como a bradimicina, que também ocasionam aqui o evento de dor. Além disso, um outro detalhe interessante é que, percebam, a inflamação ela pode ser aguda ou crônica. E a gente pode ter um quinto evento aqui denominado como perda de função. A depender do grau extensivo dessa inflamação, você pode ter aqui, consequentemente, algumas lesões que são deletérias ao organismo. Em essência, o processo inflamatório ele visa fazer a correção de uma eventual lesão ali no tecido e estabelecer a homeostase do organismo. Claro que, a depender do grau da lesão, isso pode fazer uma hiperativação da resposta inflamatória e, consequentemente, isso aí pode ter efeitos aí deletérios para o organismo, tá bom? O processo de inflamação, em essência, ele abrange 3 momentos. Primeiro, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade aí, acrescido com a migração de fagócitos e, consequentemente, o processo de fagocitose e, por fim, a reparação tecidual. E a gente vai dar uma olhadinha bem simplificada acerca de cada um desses momentos. Vejam, por exemplo, que a etapa inicial do processo inflamatório é o quê? Estabelecer um aumento da vascularização ali, da permeabilidade e, consequentemente, esse aumento da permeabilidade favorecerá aí o recrutamento de várias células aí para o sítio infeccioso e, consequentemente, teremos aí um momento inicial do processo inflamatório. Então, esse aumento da permeabilidade, por exemplo, consegue recrutar neutrófilos para tentar debelar aí esse primeiro momento no qual se estabelece uma infecção. E acrescido a isso, a gente vai ter aí um disparo de várias substâncias como histamina, cininas, prostaglandinas, leucotrienos, que acabam sendo liberados por células que são lesadas. E, consequentemente, essa liberação desse aparato de várias substâncias, que são quimiocinas, citocinas e afins,
acabam fazendo com que haja a formação de um coágulo. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que seria importante, por exemplo, formar-se aqui um coágulo nesse local onde houve esse processo? Simples, pessoal. Você forma o coágulo justamente para fazer um impedimento desse processo infeccioso para outros sítios anatômicos. Então, você criando esse processo de coagulação, você permite, você restringe a inflamação, o processo infeccioso àquele sítio, tá? E consequentemente, quando você tem esse processo aqui de coagulação, você pode ter o abscesso, que aí começa a ser formado e, consequentemente, a gente tem aí o aumento daquela região, que vai ter todos aqueles sinais que anteriormente eu comentei com vocês. Acrescido a isso, percebam que esse processo de vasodilatação, esse processo de aumento de permeabilidade, faz com que haja aqui um processo de recrutamento de vários fagócitos que vão ficar aderidos ao endotélio aqui e, consequentemente, você tem um processo de imigração aí desses fagócitos para o sítio infeccioso. E aí você tem neutrófilos que vão chegar a princípio e, posteriormente, você tem aqui macrófagos que são recrutados aí para o sítio infeccioso, tá bom? E, consequentemente, terá-se aqui o processo de fagocitose, e como eu comentei anteriormente com vocês, é aquele processo que visa o quê? Englobar o micro-organismo, fazer a degradação dele e, consequentemente, apresentar aí para imunidade adaptativa, tá bom? E por fim, mas não menos importante, um outro evento associado aqui com a inflamação é o processo de reparo de tecidos. Então percebam que, muito aquém do coágulo limitar o sítio infeccioso, ele também faz o quê? Ele também associa-se aqui com o processo de remodulação do tecido, de maneira com que a gente tenha aqui um restabelecimento da homeostase. A quem não sabe, o conceito de homeostase fala o seguinte: o nosso corpo ele sempre visa estar no perfeito equilíbrio entre o meio interno e o meio externo, tá bom? A febre também é um outro evento extremamente importante na imunidade inata. Por quê? Ela visa o quê? Aumentar drasticamente, não drasticamente, né? Mas eu estou sendo meio hiperbólico com essa minha fala. Mas a febre, ela caracteriza o quê? Uma elevação da temperatura do corpo frente a um processo infeccioso. E aí você vai ter vasoconstrições, ciclos fúteis, tremores e afins. E quais são as causas de disparo? Primeiro, você tem fontes exógenas, por exemplo, endotoxinas de micro-organismos, ou fontes endógenas, ou seja, liberação de várias moléculas aí por células envolvidas no processo inflamatório. Interleucinas, TNF e afins, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que é importante a febre? Por quê? Esse aumento dessa temperatura intensifica o efeito de moléculas antimicrobianas, que são os interferons. Além disso, inibe o crescimento de alguns micro-organismos. A gente já sabe, por exemplo, que determinados micro-organismos têm uma faixa de temperatura adequada. Se você aumenta drasticamente isso, você consequentemente inibe o crescimento do micro-organismo. Acrescido a isso, o aumento da temperatura ela faz com que haja aqui uma redução da quantidade de ferro circulante, consequentemente os micro-organismos não conseguem se aparar do ferro e consequentemente dá ruim para eles, tá? E consequentemente o processo de febre acelera a autorreparação aí do tecido lesionado. E aí você deve estar se perguntando, tá, beleza, febre então é uma maravilha, então nem precisaria tomar antitérmico quando eu tivesse com uma febre. Pode dar ruim, porque acrescida a febre, se você não a controla, você pode ter taquicardia, aumento de metabolismo. Então, se você tem um aumento do metabolismo, você pode ter alguns efeitos, como acidose, desidratação, desequilíbrio eletrolítico, porque veja, o nosso corpo, ou melhor, o hipotálamo vai entender da seguinte maneira: poxa, se o cara está com temperatura corpórea elevada, eu preciso fazer o quê? Vasodilatação, para que, consequentemente, ele consiga aí ter sudorese e afins, né? Para você... Vasodilatação, perdão, falei merda. Para que tenha tremor e aí você soa pra caramba e isso dá ruim, tá? Acrescido a isso, a gente tem ainda substâncias antimicrobianas.
E aqui, o principal destaque que eu queria dar para vocês são o sistema complemento e os interferons. O sistema complemento é basicamente uma série de proteínas que são produzidas pelo fígado, que vão fazer uma reação em cascata que visa o quê? Destruir o micro-organismo. A gente vai ver que existe uma coisa chamada de complexo de ataque, o MAC, né? Que é o complexo de ataque ao poro, que faz o quê? Elimina o micro-organismo. E nós temos aqui os interferons. São proteínas antivirais produzidas aqui frente a uma infecção viral, são produzidas especificamente entre as células, e a grande sacada aqui dos interferons é que elas aumentam, elas impedem a multiplicação viral e, consequentemente, elas se retroalimentam com os macrófagos e neutrófilos. Então, elas têm uma relação muito direta com a ativação de macrófagos e neutrófilos. Bonito, né? E aí, como que visa a atuação do sistema complemento? Basicamente, você tem um aparato de várias células que vão resultar o quê? Na ativação do sistema complemento, que faz aqui o complexo de ataque à membrana, o famoso MAC. Então, você vai ter várias enzimas, várias proteínas, que elas vão sucessivamente ativando umas às outras. E aí você pode ter o quê? Opsonização. O que seria a opsonização? Você intensifica o processo de fagocitose, você vai recrutar mais células ali para o sítio infeccioso e, consequentemente, você também altera aqui o processo de inflamação. Por quê? Além de você recrutar as células, você também aumenta a permeabilidade do vaso sanguíneo, você faz a atração quimiotaxia, ou seja, você meio que coloca um caminho das pérolas para que chegue lá os fagócitos e, consequentemente, você tem um evento final, que é o complexo de ataque à membrana, que leva o quê? A uma formação de um poro na membrana, por exemplo, de uma bactéria, que leva ele à sua eventual lise e morte. Tá bom? E, por fim, é isso. Espero que vocês tenham curtido a aula. Se haver aí alguma dúvida, alguma sugestão, escreva-me, beleza? Beijão e até a próxima aula.